Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociência, e é com muita alegria que estamos juntos em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa, um espaço que promove diálogos sobre educação, cultura, comunidade escolar, processos formativos e tudo aquilo que impacta o desenvolvimento humano em toda a sua plenitude. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema profundo, sensível e que ainda é pouco discutido: a descoberta do transtorno do espectro autista na vida adulta. Você já parou para pensar quantas pessoas passam a vida, boa parte dela, sem entender por que se sentem diferentes, deslocadas ou até mesmo exaustas socialmente? Muitas encontram as respostas, só aquelas que tanto procuravam, ao receber já na fase adulta esse diagnóstico de autismo. Esse é o caso da nossa convidada de hoje, a psicóloga Aline Costa de Andrade, minha irmã. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. E a Aline recebeu o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, depois dos 40 anos de idade. A Aline vai compartilhar conosco sua trajetória de descoberta, os impactos emocionais e profissionais dessa nova percepção de si mesma e também o quanto essa experiência tem transformado a sua forma de olhar para o outro. Então, seja muito bem-vinda ao Conexão Educativa. E para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo de descoberta, Aline. Então, aliás, antes de fazer psicologia, que eu já fiz adulta, eu já trabalhava com autistas. Só que com autistas crianças e adolescentes e um público de autista mais comprometido, com deficiência intelectual, que a gente fala que é o nível de suporte 3, e um público majoritariamente masculino. E o público feminino com comprometimento mais grave. Então, até então, não passou pela minha cabeça, né? Eu comecei a trabalhar como professora, depois eu fiz psicologia e comecei a trabalhar na clínica. Só que eu comecei, e isso tem pouco tempo, foi no ano passado. Eu comecei a ler e começou a chegar para mim, através das redes sociais, muita informação sobre o diagnóstico tardio e as suas particularidades. E me chamou muito a atenção a camuflagem, que também é chamado de masking, né? E eu comecei a aprofundar, a ler mais sobre isso e ver como que se dá esse processo de camuflagem, por que que ele acontece e o que que ele é coberta. E eu comecei a me identificar muito. E ao mesmo tempo eu comecei a lembrar muita coisa da minha infância. O que seria essa camuflagem? Explica melhor para o nosso público entender. A camuflagem é o processo de esconder as características do autismo para se sentir aceito pela sociedade, para fazer parte, para pertencer, para não sofrer bullying, para não sofrer punição também, que na infância às vezes acontece. Até porque eu acho importante falar que eu sou de uma época que na minha infância não se falava em autismo. E determinadas características que são próprias do autismo, na minha época, os pais e as mães consideravam birra, manha, então sofria punição. E o mascaramento já começa a partir daí, né? Eu tenho que esconder para eu não apanhar, para eu não ficar de castigo, para eu fazer parte aqui de um grupinho. Receber estrelinha na escola. Também. Então, é esse processo de esconder, de começar a imitar comportamentos dos neurotípicos, esconder estereotipia. O que seria uma crise que a gente chama de meltdown, que é uma crise explosiva, pode começar a se transformar num shutdown, que é uma crise silenciosa, mais interna, num processo de exaustão mesmo, psíquica, física, emocional. Só que fica tudo muito escondido e fácil de ser confundido com outras coisas, como depressão. Você vai lembrar disso. Desde a minha adolescência, eu sou diagnosticada dentro de um processo depressivo, né? Então, assim, eu comecei a lembrar muito tudo isso, que eu nunca me senti fazendo parte, que eu sempre me senti um peixinho fora d'água,
Porque eu sempre fui vista como a problemática, aquela que ou era birrenta demais, ou era manhosa demais, ou era muito depressiva, aquela que todo mundo tinha que ter muito cuidado, ou aquela que quando estava um grupo de gente eu estava à parte, eu estava à margem porque eu não tinha interesse em participar, eu só queria ir embora porque me incomodava estar ali no meio daquele monte de gente. Isso é um desafio grande, né? E foi nesse momento, então, foi a idade específica, ano passado, que você começou a desconfiar desse autismo seu? Eu já tinha feito 49, que é a minha idade atual. Na verdade, eu comecei a desconfiar antes, aos 48 anos, né? No início do ano passado, que eu já comecei a ler, a estudar mais sobre esse diagnóstico tardio, comecei a lembrar da minha vida toda e falei, gente, faz muito sentido, né? Eu preciso investigar isso. Então, foi mais ou menos ali aos 48 anos mesmo, e eu comecei o processo de investigação mesmo aos 49. E qual foi o maior gatilho que te fez buscar esse diagnóstico? Porque a maioria das pessoas acabam levando a vida acreditando assim, fulano é estranho, eu sou assim mesmo, eu sou introspectiva, eu sou diferente. Por que você quis o diagnóstico? Porque hoje, para a gente ter os direitos, principalmente para quem trabalha no regime de CLT, a gente precisa do diagnóstico. Não tem como. Eu estava num processo já de crise, porque eu trabalho com, eu falei, né, com autista, com comprometimento grave e outras síndromes também eu trabalho. E ainda trabalho no consultório com outro tipo de público. Eu estava extremamente exausta, não estava dando conta de fazer nada. E para eu conseguir mudar alguma coisa ali, principalmente no lugar que eu trabalho em regime CLT, eu precisava ter um laudo. Porque eu só falar que eu suspeito, que eu sou autista, ou eu estou num processo profundo de exaustão, eu não estou dando conta. Chegou num ponto que eu ia atender crianças autistas, nível de comprometimento extremo, nível de suporte 3, muitas vezes em crise, desregulado. Esse processo deles me desregulava também. E chegou num ponto que eu estava com medo de agredir essas crianças e esses adolescentes. E eu fiquei com medo mesmo. E aí eu senti necessidade de investigar para ter esse laudo, para ter o direito legal de conseguir pelo menos uma transferência no meu trabalho. Existia essa possibilidade para um outro lugar, com outro público, que fosse menos estressante para mim, tivesse menos estímulos aversivos para mim e que eu pudesse ter um controle maior disso. E além desse benefício que você conseguiu, quais são os outros benefícios que esse diagnóstico, esse laudo, permite para as pessoas com autismo? Eu acredito que o maior benefício é conseguir se reconhecer, entender os porquês, por que eu era assim, por que eu sempre fui assim. Eu lembro que eu sempre me perguntava, às vezes eu perguntava para meu pai, por que eu sou assim? Por que eu não consigo ser feliz? Né? E entender esse processo todo. Por que tanta coisa que não incomoda os outros me incomoda? Por que eu não consigo ter um grupo grande de amigos e, na verdade, não tenho esse desejo? Por que eu sou tão diferente? Entender esses porquês, trazer respostas. E o principal benefício é começar a me permitir, e isso é um processo extremamente lento e doloroso, de não ficar fazendo masking, a camuflagem toda hora. Me permitir, em alguns espaços pelo menos, ser eu mesma. Que seja tendo uma crise, mas ser eu mesma. Sem ter que ficar me segurando, camuflando. Porque a camuflagem, o que ninguém fala, é que ela tem um custo muito alto. Porque as coisas estão me incomodando, a luz está me incomodando, o barulho está me incomodando, uma roupa está me incomodando.
O processo emocional interno é muito diferente para o autista de lidar, de se regular também. Então, são estímulos externos e internos que estão machucando o tempo todo, e eu estou mascarando isso o tempo todo, e isso traz um cansaço tão grande. Eu tive 2 burnouts seguidos sem saber que era burnout. Eu fui saber depois que eu fiz psicologia, que eu fui entender. E quando eu descobri que eu era autista, que eu fui entender o porquê desses burnouts. Então, assim, é me permitir, e isso ainda é muito difícil para mim, porque é muito difícil eu me dar essa permissão de não ficar mascarando o tempo todo. E nesse processo todo, você já enfrentou alguma resistência ou dúvida por parte dos profissionais, tanto que trabalharam com você, quanto que te atenderam, por exemplo, psicólogos que não conseguiram perceber isso antes, ou que tentaram te moldar, ou fazer alguma questão assim? O meu processo de investigação foi complicado porque o profissional que fez a minha avaliação neuropsicológica, ele ficou em dúvida do resultado, porque a avaliação pegou muito o processo de depressão, que na verdade hoje eu entendo que era um burnout que eu estava tendo, porque realmente os resultados apresentaram um rebaixamento grave de humor. E eu estava com isso, foi no fim do ano passado. Mas acontece que isso é uma comorbidade que muitos autistas, principalmente diagnóstico tardio e principalmente o público feminino tem. Então ele ficou muito preso nisso. E eu comecei a estudar depois e entender que para o diagnóstico tardio, principalmente em mulher, precisam ser profissionais especialistas nisso, nessa área, porque difere muito. Então, sim, teve uma dúvida por parte, no resultado da avaliação, que eu fui conseguir o diagnóstico e o laudo com o meu psiquiatra, na verdade. E como o autista de diagnóstico tardio, ele ainda duvida muito de si mesmo pelo próprio processo de mascaramento, ele tem muita dúvida de que o que ele sente é real, que isso é real, porque ele recebe rótulos, né? Então, até hoje, eu fico meio em dúvida e eu quero fazer outro processo, porque eu, muitas vezes, mesmo no fundo tendo certeza, por tudo que eu apresento, eu ainda coloco em xeque, eu ainda me coloco em dúvida, eu ainda faço isso comigo, ainda, sabe, tenho a necessidade de ter um papel que fala uma coisa que eu já sei. A síndrome da impostora. Exatamente. E no serviço, como é que foi você levar esse diagnóstico e passar isso para os seus superiores e se reposicionar? Foi bem mais tranquilo. Foi bem, acho que pelo local que eu trabalho. Conta para o público onde você Eu trabalha. trabalho na APAE de Goiânia. Eu trabalhava até então no Complexo 2, que é com esse público, né, que a APAE funciona como escola e clínica, e tem um atendimento de serviço social também. E é um público mais comprometido, os autistas, as outras síndromes também, tanto o aspecto cognitivo quanto o próprio autismo em si é um autismo mais grave, é um nível de suporte 3. Então, assim, eu não estava dando conta de atender esse público, estava sendo injusto com eles e comigo. E foi assim, eu não esperava ser acolhida da forma que eu fui acolhida, desde a minha supervisora do complexo que eu trabalhava, quando eu levei, mas assim, o laudo faz toda a diferença, né? Eu levei um relatório do psiquiatra com o CID, com tudo bonitinho, o diagnóstico, inclusive com a sugestão de que eu fosse transferida, se fosse possível. E isso foi muito bem acolhido, eu não me senti julgada em nenhum momento, foi feito rapidamente esse processo. Hoje eu estou num outro complexo que é com jovens adultos que são encaminhados para o mercado de trabalho, que já tem mais autonomia, mais independência, um outro tipo de demanda, um outro tipo de serviço, que para mim é bem mais tranquilo. E foi feito muito rápido esse processo, então no meu trabalho foi bem tranquilo. Já no consultório, que eu sou autônoma, eu precisei diminuir muito o meu fluxo, porque foi outra coisa que eu aprendi.
dentro do meu processo, que é me respeitar, respeitar meus limites. E eu conciliar as duas coisas, para mim estava muito grande, estava me exaurindo muito. E aí eu precisei entender, porque apesar de eu gostar muito do que eu faço, é um nível de interação que me cansa. Interagir me cansa. Então, eu atender vários pacientes seguidos me deixava morta. E ainda trabalhando na APAE, eu ficava muitas vezes, eu chegava em casa, deitava e eu não conseguia fazer nada. Eu precisava ficar deitada, quase que em posição fetal, um tempão. E se deixasse, eu ficaria ali dias para conseguir ter força para levantar de novo. Então, eu precisei aprender a respeitar isso também. Meu limite, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. E as pessoas mais próximas? Por exemplo, seu esposo, enteada. Eu sou sua irmã, né? Foi uma das pessoas que eu fiquei sabendo. Mas os familiares, no geral, os amigos mais próximos, como é que foi esse movimento? Eu já senti uma dificuldade maior. Porque eu lembro que quando eu comecei o processo, as perguntas eram: para que você está fazendo isso? Você não tem nada. Para quê? Para que você vai mexer com isso? E quando saiu o resultado, o diagnóstico, aí vieram outras perguntas, né? Mas é um autismo leve, né? Não, é um fenótipo ampliado, é um autismo leve. Gente, é um autismo, mas não é bem autismo, não, é um autismo. Eu sou autista. Teve essa dificuldade, sim. E ainda hoje eu sinto algumas pessoas, vou falar aqui, por exemplo, da minha mãe, que me trata, eu vejo que ela não sabe direito como agir. Ela respeita, mas ao mesmo tempo ela não sabe lidar com isso. Então, o que eu falo, ela fica em silêncio, escuta. Ela, por exemplo, quando eu falo que eu não vou num lugar, ela já não discute mais, que antes falava que eu tinha que socializar, que eu tinha que sair de casa. Hoje ela já entende que é uma necessidade minha. Às vezes eu percebo que ela não concorda, mas ela fica quieta, ela deixa, ela não fala nada. Meu marido, que trabalha na APAE também, que trabalha com autistas, eu sinto uma dificuldade muito grande nele, até porque nós temos mais de 15 anos de relacionamento aí, entre namoro, casamento. E até então eu era uma Aline para ele, que ele sabia que tinha determinadas limitações, mas de repente ele descobre que isso é por causa do autismo. Eu sinto uma enorme dificuldade nele. E principalmente porque na minha casa eu faço questão de ser um espaço que eu não precise mascarar tanto. Eu preciso que a minha casa seja um lugar que eu não precise mascarar tanto. E isso é difícil para ele, porque, por exemplo, eu não aceito muito bem toque. Só que eu camuflava isso, porque eu achava que eu tinha que ceder, porque aí junta o processo de camuflagem com a educação que a gente recebeu lá em casa, você vai lembrar, que é de ser a boa menina, né? De agradar, ser agradável, boazinha. E ainda entra aí as expectativas de gênero do feminino, da mulher, os estereótipos do feminino. Então, muitas vezes me incomodava muito, mas eu cedia para agradar. E hoje não. Hoje eu não, e a maioria das vezes, e ele é muito de toque, de abraçar, de pegar. E eu não gosto, não gosto. Então eu falo, não, agora não. Ou então, tá bom, chega. E eu sinto uma grande dificuldade nele nisso, de entender. E quando eu tenho as crises também, eu sinto uma grande dificuldade, porque agora não é um escândalo. Ele entende, ele sabe que é uma crise. Então, assim, eu tento pôr os limites do que eu dou conta e eu sinto essa dificuldade nele, enorme. Eu sei. Apesar de, com o público externo, ele entender muito bem, comigo dentro de casa existe uma grande dificuldade. Eu sinto isso. E para você, dentro do seu coração, você acredita que se você tivesse recebido esse diagnóstico bem mais cedo na sua vida, talvez isso te facilitasse? Sim.
Sim, porque eu acho que até dentro de casa eu seria tratada de uma outra forma, não uma criança problemática, mas é diferente, uma criança problemática de uma criança neurodivergente. Então, seria bem diferente o tratamento que tanto meu pai quanto a minha mãe me daria. Eu fui punida por coisas que eram características do autismo, e eu sentia uma preocupação enorme do meu pai comigo por características do meu autismo também, porque eu não queria socializar, porque eu não queria ir em festa, porque eu não queria sair. E ele tentava me forçar a fazer isso. Então, dentro de casa eu teria um outro tratamento. E também, apesar de na minha época não se falar dos tratamentos clínicos para isso, eu acredito que já devia existir, não sei se tanto quanto hoje, mas assim, meu pai e minha mãe teriam ido atrás disso, porque existem hoje terapias específicas para o autismo, para uma melhor aceitação, por exemplo, a dessensibilização sistemática, que ajuda a aceitar mais o ruído, os hiperestímulos sensoriais ajuda a ter uma flexibilização nisso, a trabalhar a rigidez cognitiva, que é uma grande dificuldade minha hoje. Eu conseguiria trabalhar isso desde cedo. Inúmeras questões do autismo que atrapalham muito, eu conseguiria pelo menos flexibilizar um pouco se eu tivesse o diagnóstico mais cedo. E, assim, como você é minha irmã, eu te conheço há muitos anos, eu sei que você já passou por inúmeros psicólogos ao longo da sua vida. Nunca nenhum deles levantou essa hipótese? Entendendo as suas queixas, as suas dores? Não. Como psicóloga, o que você acha que faltou nesses profissionais? Eu não sei se faltou nos profissionais, porque é igual eu te falei. Cientificamente hoje se fala da dificuldade do diagnóstico tardio, principalmente na mulher. Tanto que estatisticamente fala-se que os diagnósticos o índice de autismo em homens é maior do que em mulheres. Mas já tem artigos falando hoje que essa estatística pode estar errada pelo fato do diagnóstico na mulher ser mais difícil e subestimado. Os próprios testes que são escolhidos na avaliação neuropsicológica para autista são feitos muito mais levando em consideração os aspectos do autismo masculino. Então, eu não sei se é um olhar do profissional, porque eu aprendi a mascarar muito, e muito cedo. Então, assim, eu não sei se é uma falha do profissional ou se é esse fator das especificidades da mulher e principalmente com o diagnóstico tardio. Hoje se sabe que o autismo ele é genético e ambiental, são fatores genéticos e ambientais, né? As causas do autismo. E no fator genético pode ter também hereditariedade. Eu acredito que na minha família tenha casos, inclusive eu acredito que a minha avó materna era autista. E nunca ninguém desconfiou. Ela era uma pessoa considerada estranha. Minha mãe mesmo fala, minha mãe era estranha, excêntrica. Então, assim, eu não vejo se a falha está tanto no olhar do profissional. É interessante a gente parar para analisar isso, né? Bom, a conversa está muito interessante, mas nós vamos chamar um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta.